Graças a Deus, queridos irmãos, pela aquilo que nós ouvimos da parte de Deus, aonde nós recebemos palavras instrutivas para meditarmos e entendermos que o nosso Deus, Ele está no controle da situação, da nossa vida, e as tempestades que se levantarão ou que estão se levantando contra você, elas vão passar. A bonança vai chegar. Os raios de luz vão chegar na sua vida e você vai cantar o hino da vitória, porque Deus está contigo. Glória a Deus. Queridos, nós louvamos a Deus e engrandecemos a Ele por tudo que nós já ouvimos, pelas mensagens, louvores, e eu creio e tenho certeza que Deus já tem falado conosco. Eu quero meditar com você em alguns minutos no texto em que nós lemos, aonde fala de uma história muito conhecida, muito estudada, e que traz alguns ensinamentos para nós, da parte de Deus para as nossas vidas. Creio que o Senhor vai falar conosco, porque a sua palavra ela não volta vazia, mas ela é apta e vai alcançar os nossos corações. O texto conta a história de dois irmãos, filhos de Isaac e de Rebeca. Os nomes destes irmãos eram Esaú e Jacó. A Bíblia conta-nos a história que quando Isaac desposa Rebeca, ele tinha 40 anos de idade. E ao desposá-la, ou ao casar com ela, percebe e constata que Rebeca era estéril, não poderia ter filhos. Se voltarmos um pouco a mais no texto, iremos perceber que Isaac era filho de Abraão. E Abraão foi aquele que Deus escolheu para receber as suas promessas. E Deus fez promessas a Abraão dizendo que ele ia ser pai de uma grande nação. E quando nós olhamos e percebemos a história e vendo que Rebeca era estéril, aos olhos humanos, poderíamos pensar que as promessas de Deus, que foram agora direcionadas a Isaac, estavam cessadas. Porque Rebeca não iria ter condições físicas, naturais para dar descendência a Isaac. E a Bíblia vai dizer que Isaac, assim como Rebeca, oram ao Senhor por um filho, por uma dádiva. E a Bíblia vai dizer que Deus concede resposta a Isaac e a Rebeca, e ela gera um filho. E ao passar dos dias, ao passar das datas, dos meses naturais, constata-se que esta gravidez agora não tinha mais somente um filho no seu ventre, sim dois. E o próprio Deus e a própria Bíblia vai dizer que havia uma disputa entre eles dentro do ventre. E Deus dá uma palavra de resposta a Rebeca sobre aquele conflito, sobre aquela disputa, dizendo: duas nações há no teu ventre,
e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O que eu percebo, queridos irmãos, neste texto, para nosso ensinamento, é primeiro que mesmo quando aquilo que é impossível para mim e para você, não é impossível para Deus. Eu quero chamar a sua atenção para que você confie em Deus, para que você consiga ainda dar crédito à palavra de Deus, dar crédito àquilo que o Senhor falou. Outro ponto que podemos observar é que as nossas orações, elas podem muito em seus efeitos. Por isso eu quero dizer para você, continue orando. Continue buscando a presença de Deus. Não deixe que nada impeça você de buscar a resposta de Deus para a sua vida. Eu não sei o que você está pedindo, mas eu quero dizer, continue buscando. Se você olhar o contexto, você vai ver que Isaac e Rebeca oraram 20 anos buscando a resposta de Deus. Sabe o que significa isso? Ser incessante, ser consistente, ser persistente. Muitas vezes nós queremos e buscamos de Deus uma resposta, mas no primeiro entrave, na primeira barreira, na primeira dificuldade nós desistimos. E muitas vezes, por não entendermos que servimos um Deus poderoso, que ouve as nossas orações, nós deixamos de receber as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Eu quero dizer, querido irmão, com isso, é que você precisa insistir mais. Você precisa buscar mais a presença de Deus. Cumpre-se os dias de Rebeca dar à luz e nasce gêmeos no seu ventre, nasce gêmeos dela. E sai o primeiro, ruivo, e é colocado o nome dele de Esaú, cabeludo. Depois, agarrado no seu calcanhar, nasce o outro, e este é chamado de Jacó. E é estes 2 personagens, queridos irmãos, que vai nos ensinar aqui algumas verdades bíblicas, que se nós a aplicarmos nas nossas vidas, nós saberemos que temos uma promessa de Deus, que temos algo de Deus nas nossas vidas e que aquilo que Deus nos prometeu, nós não podemos negociá-la. Amém? Aquilo que Deus te prometeu, não negocie. Na cultura patriarcal do Oriente, havia alguns privilégios, alguns direitos para o filho mais novo, para o primogênito, para aquele que nascia primeiro, melhor dizendo. Era conhecido como o direito de primogenitura. E este direito era cabível ao primeiro filho de um casal. Dentre os vários direitos de primogenitura, citaremos alguns. O primeiro, ele tinha a liderança na adoração a Deus, ou seja, o primogênito era aquele que conduzia a sua família a Deus.
ele tinha esse privilégio de interceder por sua família, de levar a sua família em direção à presença de Deus. O primogênito, ele tinha também o direito de liderança familiar, ou seja, ele tinha por respaldo o respeito dos seus familiares, dos seus irmãos, da família dos seus irmãos. Era algo gratificante para o primogênito. O primogênito, querido irmão, ele tinha direito ainda à dupla porção da herança. Um pai, ele antes de morrer, ele determinava a porção da herança para cada filho. O primogênito, ele tinha direito a esta porção dobrada. Aquilo que ele ia ganhar, ele multiplicava-se por 2, porque ele era primogênito, porque ele tinha nascido primeiro. Um outro direito da primogenitura na cultura hebraica oriental, eles tinham direito à bênção do concerto, conforme Deus prometera a Abraão. Ou seja, aquilo que Deus tinha prometido a Abraão, que a sua descendência iria ser uma grande nação, o primogênito de uma família, no caso aqui Esaú, ele iria herdar este direito. Amém? E várias outras condições, vários outros direitos. Por exemplo, no período dos reis, o filho mais velho do rei tinha o direito de herdar a coroa, de herdar o reino, de prosseguir o reinado de seu pai. Tudo isso porque ele nascera primeiro. E tudo isso, queridos irmãos, para nosso entendimento aqui da nossa mensagem, em caráter introdutório, foi outorgado a Esaú, aquele que nasceu primeiro, o filho mais velho de Isaac. O contexto diz que Esaú era ruivo, nasceu peludo, e ele gostava da caça. Ele era um exímio caçador. Vivia muito nas matas. E aí o contexto diz que por isso era do agrado de seu pai Isaac. Jacó, o que nascera depois, agarrado no calcanhar de Esaú, era mais domiciliar. Ele vivia mais na cabana, na casa, mas com a sua mãe. E o contexto deste texto, queridos irmãos, vai dizer ainda que um certo dia, Jacó, como era mais caseiro, ele prepara uma comida. O texto vai dizer que era um guisado feito por uma leguminosa, lentilhas. E estas lentilhas em especial eram lentilhas vermelhas. Na cultura hebraica da época, havia este prato muito saboroso para eles, feito com esta leguminosa e de várias cores. E esta em especial era vermelha. E Jacó preparou este guisado certamente para ele. E neste certo dia, Esaú chega da caça, cansado, e conversa com Jacó da seguinte maneira: e veio Esaú do campo e estava ele cansado. Disse Esaú a Jacó, escute, versículo 30. Deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. E disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura.
E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. E assim Esaú desprezou o seu direito pela sua primogenitura. E esse texto aqui, queridos irmãos, vai nos mostrar que estes dois personagens fizeram um trato, fizeram um acordo, aonde somente um foi bem-aventurado. Esaú, aqui, ele é símbolo de um cristão que despreza aquilo que Deus tem dado para ele. Enquanto que Jacó é símbolo de um cristão que valoriza a qualquer custo as bênçãos que Deus tem derramado nas nossas vidas. Os textos sagrados, queridos irmãos, as várias histórias bíblicas que nós encontramos nas Escrituras, elas são tidas e são colocadas aqui para nós analisarmos, para nós pegarmos aquilo que for bom e aplicarmos na nossa vida. Exemplos e mais exemplos de homens e de mulheres de Deus que fizeram coisas boas devem ser por nós analisadas, estudadas e aplicadas na nossa vida. Os textos aos quais estes personagens fazem e tomam decisões erradas, também por nós devem ser analisados, também por nós devem ser estudados, não para que o pratiquemos, mas para que entendemos que esta atitude errada pode levar-nos a cometermos erros nas nossas decisões. Por isso, não podemos de forma nenhuma imitá-las. Amém? E neste texto eu quero trazer algumas informações sobre este tema. Não negocie, não barganhe, não venda aquilo que Deus te prometeu. Amém? Você está entendendo? Por que nós não devemos negociar as promessas de Deus? Vamos entender aqui nesta história. Como disse, Esaú tinha o direito de primogenitura. Jacó, não. Esaú tinha o direito de levar a sua família a Deus, de conduzir o povo, a sua família, até a terra prometida. Este era o direito que iria ser outorgado a ele da morte, quando da morte de Isaque. Mas eu percebo aqui, queridos irmãos, algumas lições. Vejam bem, quando Jacó faz a proposta, faz o acordo com Esaú, eu percebo que Esaú não tinha em consideração a grandiosidade da promessa que ele tinha recebido. Esaú não tinha mensurado, medido aquilo que Deus tinha colocado para ele, aquilo que Deus tinha separado para ele, aquilo que Deus tinha deixado para ele. E o primeiro erro do crente Esaú aqui
e meu e seu, se assim copiarmos a ele, é que nós precisamos entender que aquilo que Deus nos prometeu é grandiosissimamente maior do que nós podemos imaginar. Amém? Queridos irmãos, se nós atentarmos, se nós olharmos para as promessas de Deus, com a nossa visão espiritual, nós iremos entender que aquilo que Deus prometeu para mim e para você é muito maior do que o que você pode estar pensando. Aleluia! E quando nós focamos a nossa vida nos bens terrestres, quando nós focamos a nossa vida nas coisas deste mundo, nós perdemos, nós desvirtualizamos, nós deixamos de enxergar as bênçãos de Deus na nossa vida, queridos. É por isso que o texto está dizendo para nós aqui, que nós precisamos olhar para as coisas que são do céu, para as promessas que Deus tem feito para mim e para você. E nós não iremos poder aqui, em poucas palavras, mensurar aquilo que Deus tem prometido para mim e para você, mas você sabe o que Deus tem prometido para mim e para você. O apóstolo Paulo, não podendo colocar na medida aquilo que Deus preparou para nós, ele vai dizer assim: olha, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, essas são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E o que a gente percebe, queridos irmãos, é que muitos estão barganhando, estão negociando estas bênçãos que Deus tem feito, tem colocado, tem separado para você, para mim, para nós, por coisas desta vida. Esaú está aqui trocando o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, por um almoço, por uma comida. Queridos irmãos, olhamos para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Não permita que o prato de lentilhas, e qual tem sido o prato de lentilhas que está sendo colocado como negócio para a sua vida? É uma promoção desonrosa, é um namoro inconcebível, é situações que colocam você para fazer escolhas em detrimento àquilo que Deus prometeu para você. E eu peço e quero que você analise esse texto. A vida de Esaú, a Bíblia vai dizer lá em Hebreus, salvo engano, que Esaú é considerado como um iníquo pela sua atitude. E Deus não quer que nós sejamos iníquos. Deus, ele quer que nós sejamos verdadeiros adoradores, que valorizemos aquilo que o Senhor tem colocado para mim e para você. Porque Esaú desprezou, porque Esaú barganhou, porque ele não mensurou, porque ele não mediu aquilo que Deus tinha separado para ele. Amém? Segundo, porque Esaú trocou, porque Esaú vendeu, porque Esaú barganhou com a sua primogenitura, porque ele não sabia esperar aquilo
que Deus tinha colocado para ele. O direito de primogenitura para Esaú era somente depois que Isaac falecesse ou que passasse para ele a liderança familiar. E isso não era naquele momento, isso era mais na frente. Então, Esaú vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó, trocou com ele. Por quê? Porque a promessa era para o futuro. E ele era e queria saciar a sua fome naquele momento. Amém? O que é que eu quero dizer com isso, queridos irmãos? É que tem muitos cristãos vendendo a promessa de Deus, a bênção de Deus. E quando eu falo aqui, queridos irmãos, eu quero falar de salvação, porque esta salvação, ela é para o futuro, é para o porvir. E muitas pessoas, muitos irmãos estão vendendo a sua salvação hoje, porque não querem esperar a vinda do Senhor no futuro. E muitos irmãos estão barganhando, vendendo a sua salvação, vendendo o direito de salvação que foi conquistada na cruz do Calvário com o precioso sangue do Cordeiro, porque não sabem esperar, porque não sabem mais confiar em Deus. O que tem de cristãos, queridos irmãos, nesta pandemia, que venderam, perderam, negociaram a sua salvação, porque não souberam mais esperar pelo Senhor. Estão dizendo como a noiva, o noivo está tardando. Estão, como disse o irmão Flávio na mensagem dele, estão enamorando-se com outras pessoas, com outras situações e deixando o esposo vir sem buscá-los. Por quê? Porque não sabem esperar. Eu quero convidar a você, queridos irmãos, para saber esperar, para saber buscar, para não desistir da promessa de Deus na sua vida com facilidade. O inimigo, ele tenta te cercar, ele tenta barganhar contigo, e saiba que ele vai oferecer o melhor que o mundo pode te oferecer, mas como eu já disse, nada que o mundo possa te oferecer pode ser negociado, porque aquilo que Deus te prometeu é melhor. Aquilo que o mundo oferece é passageiro. Aquilo que o inimigo te oferece é passageiro. Aquilo que a namorada que não é cristã te oferece é passageiro. Aquilo que o emprego te oferece é passageiro. Mas aquilo que Deus te oferece é eterno. Louvado seja o Senhor. Por isso espere com paciência nele. Como disse o salmista no Salmo de número 40, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Por que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura? Porque ele não quis esperar a primogenitura, o seu direito no futuro. E aí, queridos irmãos, quando nós não sabemos esperar, nós inventamos tanta coisa. Esaú aqui inventou que disse que ia morrer de fome se não comesse o guisado de lentilhas. Conversa, história, não tem nada a ver. Uma pessoa passa vários e vários dias sem comer e não morre. Mas ele, para concretizar, para ratificar o seu desejo pecaminoso de iníquo, ele inventou qualquer situação. Talvez você conheça algumas pessoas que inventam situações e dizem: não, eu abandonei a salvação porque aconteceu isso e isso comigo.
Eu abandonei a salvação porque falaram de mim. Eu abandonei a salvação porque eu não gosto da forma que esta igreja é dirigida. Eu abandonei a minha salvação porque eu não concordo com a liderança. Querido irmão, querida irmã, a sua salvação é mais importante do que denominação. A sua salvação é mais importante do que liderança. A sua salvação é mais importante do que slogan. Não negocie a sua salvação com nada e com ninguém, porque Jesus vai vir nos buscar, queridos irmãos, para levar-nos ao céu. Você está entendendo e pode adorar a Deus nesta noite na sua casa? Pode glorificar o nome do Senhor? A Bíblia vai dizer: e jurou Esaú e vendeu o seu direito de primogenitura. E disse Jacó, deu pão para ele, deu as lentilhas para ele, o guisado, e a Bíblia diz, e ele comeu, e ele bebeu, levantou-se e foi-se. Mostrando aqui, queridos irmãos, uma outra atitude daquele que despreza o seu direito de herança, o seu direito de bênção de Deus, é que tudo aquilo que é oferecido para nós, fica aqui, é passageiro, é efêmero. E aquilo que é efêmero é aquilo que passa com rapidez. Veja bem, Esaú aqui trocou o seu direito por um prato de lentilha, ao qual ele comeu, bebeu, levantou-se e foi-se. É por isso que quando Jesus ele vai ensinar os seus discípulos no Sermão da Montanha, ele vai dizer, olha, não ajunteis tesouros aqui na terra. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo para nós não nos preocuparmos com as finanças aqui da terra, não. Jesus ele está dizendo, olha, não coloqueis a sua garantia, a sua segurança nas coisas da terra. Jesus está dizendo isso para os discípulos. Aí ele vai dizer, por quê? Por que nós não devemos colocar as nossas forças nas coisas da terra? Porque ele vai dizer, olha, porque vem o ladrão e rouba, vem a traça e consome, vem a ferrugem e corrói. O que é que ele está dizendo? Olha, aquilo que tem no mundo é passageiro, se estraga, não supre as necessidades. Várias e várias pessoas, queridos irmãos, enriquecendo, sendo bilionários, fazendo e acontecendo, mas não se preocupando com a promessa da salvação. E aí morre um dia. E quando morre, não leva nada. Quando morre, são carregados por outras pessoas. Quando morre, é colocado em um caixão. Quando morre, é enterrado e não levam nada. Por isso que a Bíblia diz que não trouxemos nada e nada iremos levar. A única coisa que iremos levar é a nossa fé. É por isso que eu quero dizer, continue com fé em Deus. E aí Jesus vai dizer, olha, nada neste mundo precisa ser barganhado para que você possa sobreviver. Aí ele diz, mas ajunte tesouros no céu. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou me dirigindo para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, e dizendo, não ajunte tesouro na terra, ajunte tesouros no céu. Porque lá no céu não vai entrar ladrão para roubar. Lá no céu a traça não vai corroer, o ferrugem não vai corromper, porque louvado seja o Senhor, no céu só vai haver alegria. No céu só vai haver contentamento. E aí, este homem Esaú nos ensina que nós não devemos negociar aquilo que Deus nos prometeu. Você entendeu aquilo que Deus quer falar com você? Eu pergunto.
eu quero convidar a você nesta noite a não ser um Esaú, a não fazer como Esaú fez, desprezando o seu direito de primogenitura, mas faça como Jacó. Faça de tudo para que o seu direito de primogenitura, louvado seja o Senhor, seja a primazia na sua vida, seja a primeira opção na sua escolha. Podem lhe oferecer o que quiser, querido irmão. Podem lhe oferecer o que quiser, querida irmã, mas você vai dizer: eu não abro mão da minha salvação. Eu não abro mão daquilo que Deus prometeu para mim. Louvado seja o Senhor para todo sempre. E assim você será um bem-aventurado. Receberá o direito de morada no céu, de entrar nas portas, nas mansões celestiais pelas portas e receber de Jesus. Escute, você vai receber de Jesus a seguinte expressão: vinde, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para você desde a consumação dos séculos. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que esta palavra possa permanecer no seu coração e que você possa continuar servindo a Deus com alegria. Não desista da caminhada, não negocie aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Tá difícil, tá insuportável, mas aquilo que Deus tem para você é maior. Feche os seus olhos, ore mais uma vez comigo. Deus, muito obrigado por tua palavra. Meu Deus, eu te glorifico porque tu tens falado conosco. A tua palavra, ela encontrou corações, ela está encontrando vidas, almas, irmãos e irmãs que estavam carentes e necessitados de ouvir a tua voz. O teu Espírito, meu Deus, está testificando com o nosso Espírito nesta oportunidade, que somos teus filhos, e por sermos teus filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. As bênçãos que tu tens preparado, Senhor, elas estão nas nossas mãos, que nós possamos cada dia valorizar estas bênçãos, Senhor, valorizarmos a tua salvação e não negociarmos com o mundo, não negociarmos com o inimigo, não negociarmos com os prazeres desta vida, mas que possamos abraçá-las, viver, meu Deus Pai, esperando a tua volta para buscarmos em nome de Jesus. Nós te pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos. Amém e amém.